Chegamos ao final deste curso, para quem fez o curso, e desta mentoria para quem fez o pacote inteiro. E eu quero agradecer a Deus, né? Como vocês viram minha mãe falando aí, a palavra do Senhor diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Porque no começo a gente fica se questionando, a gente não entende o que é que está acontecendo, e foi necessário, né, a minha mãe passar por tudo isso que passou, mas não foi para que eu virasse uma cake designer, né? Foi para que essa mensagem pudesse chegar até você. Não é sobre mim, não é sobre você, nem é sobre macarrão. É sobre a nossa vida, tá? E eu quero que você leve isso para você. Tenho recebido muitos depoimentos, tem sido muito lindo, né? Foi um desafio para mim muito grande, porque eu tinha um projeto e na época que a gente estava indo muito bem, meu choro hoje não é de tristeza, né? É de emoção. Eu me emociono mesmo de ver como que Deus é poderoso, como que Ele é maravilhoso, como que Ele é misericordioso, né? Como vocês souberam, na quarta vez que nós quebramos, nós estávamos faturando aí entre 60 a 80 mil reais e nós não víamos dinheiro porque eu não sabia sobre gestão, né? De pessoas. Eu nunca soube lidar com isso, não sabia treinar pessoas, então eu só admitia as pessoas e não queria nem saber de currículo, até porque eu não tenho currículo, né? Eu não tenho carteira assinada, nunca fui CLT, sempre fui livre. E a confeitaria sempre me trouxe momentos muito únicos. Eu achava que era simplesmente fazer um bolo lindo. Fui chamada para fazer um bolo lindo, mas é muito mais do que isso. Os depoimentos que eu tenho recebido de pessoas que estão com a esperança lá embaixo, né? Chegamos ao fim, mas não foi ao fim de um curso, não foi ao fim de uma história, né? Chegamos ao fim da sua tristeza, chegamos ao fim do dia que você pensou em desistir, né? E que esse momento que nós passamos juntos aqui, que mesmo sem conhecer você, talvez, eu já sinto saudade de você, né? Porque quando eu estou aqui mexendo na produção toda, eu imagino vocês na minha frente, né? Se adaptar a esse mundo digital e achar e tentar acreditar e olhar para essa bolinha na câmera e saber que atrás dela, né, até para fora do Brasil, nós chegamos. Então, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, e eu tenho certeza, que talvez você comprou o curso achando que ia fazer macarrão, mas às vezes você comprou o curso para tomar uma direção na tua vida. E se você fez a mentoria, então aí é que você vai tomar uma direção na sua vida mesmo, que a gente não entra para brincar. Quando eu desenhei o projeto, eu entreguei para Deus e disse: eu nunca vou gravar com uma câmera de celular, eu nunca vou gravar num estúdio que não esteja pronto, né, como os estúdios que eu sempre sonhei. Mas as coisas não podem começar grandes, né? Tudo começa pequeno. E o crédito que vocês estão me dando, eu começando dessa forma, porque é o quinto recomeço nosso, nós, quando saímos do prédio lá, e que eu imaginei que dali em diante nada mais ia acontecer na nossa vida, porque a maneira como eu dirigi as bênçãos que o Senhor me deu foi péssima, eu não tinha sabedoria, mesmo tendo quebrado pela quarta vez, né? Na quarta vez eu não tive a estrutura, eu só queria fazer bolo, era só isso. E Deus queria muito mais do que isso, então Ele precisou me despertar novamente, e eu aprendi, aí foi que eu aprendi muito mesmo. E quando eu saí daquele prédio, eu saí mesmo numa situação muito crítica, né? Alunos não pagaram, parceiros deu problema, tudo deu problema na minha vida, e eu de fato falei: vou abandonar a confeitaria. Então nós passamos 2 anos parados, né? Entrei numa grande depressão, tive pânico, tá vendo essa roupinha com esses botões rosa, eu tive pânico dela, não podia olhar para essa roupa, e eu dizia: tá na hora de queimar já essa roupa. Meu marido não deixava eu queimar, então eu ficava escondida, tiveram que tirar as fotos da Jaque Cake de perto de mim, e quando alguém me chamava de Jaque, me dava um desespero muito grande na alma, eu não queria mais ouvir esse nome. Esse nome ele ficava comparado a tristeza, decepções, eu não soube canalizar na hora a situação e usar de outra forma, né? Então eu peguei pneumonia, fui internada, eu trabalhava demais, era de quarta, domingo, sem parar. É por isso que na mentoria eu conto para vocês como que vocês devem se organizar para que isso não aconteça com vocês, né?
de deixar as pessoas se aproveitarem de vocês, porque a gente tem que trabalhar e tem que ser feliz enquanto a gente está alcançando o nosso sonho. Mas quando nós nos mudamos para cá, onde estamos hoje, eu vim mesmo para que ninguém nos visse, para que a gente pudesse fazer as malas e ir embora dessa cidade, né? Para mim, eu pensava que a cidade era o problema, mas aonde a gente for, a gente vai passar pelo processo que Deus quer que a gente passe. Então, quando nós chegamos aqui, eu disse assim, é o fim. Nós tentamos fazer parede de gesso 3D, eu tentei ser costureira, tentei fazer laço de cabelo. O primeiro laço eu vendi por R$60, laço de criança, porque eu sou dessa. Se for para entrar, tem que ser o melhor. Então, eu bordava e chamei joias, né, laços de joias. Então, eu tentei muito. Meu quarto vestido, minha quarta costura, que eu sempre amei, sempre foi um sonho costurar, eu ganhei uma máquina emprestada e minha quarta costura foi um vestido de festa. As coisas acontecem assim, não é o talento, não é o vestido, na verdade é o processo que a gente tem que passar. E quando foi no começo do ano passado, em 2019, eu estava aqui e eu quero contar para vocês um caso que foi assim, extraordinário, né? Uma noiva nos procurava, estava nos procurando durante um ano, querendo que eu atendesse, mas eu não conseguia mesmo, eu não conseguia sentar de frente para o cliente. Tive muitos clientes que me enganaram, muita coisa que aconteceu que eu acabei não sabendo lidar com isso, muito jovem. E essa noiva falou assim, Jaque, eu não quero fechar com outra pessoa. E eu fui protelando. Teve uma hora que eu vi que ela não ia desistir. Então nós arrumamos a sala, né, e recebemos ela. Eu recebi com muita tristeza mesmo, com muita agonia. Eu fiquei trabalhando minha mente para eu conseguir sentar de frente para ela. Mas como a situação estava muito difícil, aquela era a porta que tinha aberta, eu falei assim, eu vou atender porque a gente precisa desse dinheiro. E eu lembro que a gente atendeu, minha mãe e meu marido ficou orando para que ela fechasse, né? Ela queria já fechar e eu coloquei os preços normais, cobrei do jeito que tinha que cobrar, não dei desconto, nada, né? E o contrato deu bem alto. E quando ela saiu, ela ficou muito feliz, me abraçou, e eu com aquela angústia, com aquela dor, não conseguia nem digitar no computador, foi ela mesma que digitou o contrato. Tentei desenhar o bolo, mesmo assim eu também não consegui, e disse para ela que depois eu faria o projeto. E quando ela saiu e fechou a porta, eu fiquei muito arrasada, porque eu fiquei pensando, vai ser setembro do ano que vem a festa? Não, vai ser setembro, isso era janeiro, ia ser em setembro. Se setembro eu não vou estar bem, não vou conseguir fazer o bolo e vai ser uma decepção. Então eu fiquei pensando já assim que ela saiu, vou quebrar o contrato. E aí minha mãe ficou feliz, meu marido ficou feliz porque era o dinheiro que a gente precisava. E aí quando eu comecei a chorar aqui, ela tocou na campainha e eu falei, pronto, já voltou para desistir na mesma hora. E aí ela pediu para eu ir lá fora e quando eu cheguei lá fora ela disse assim, Jaque, sabe por que nós viemos fechar com você? E eu assustei, né? Eu disse, não sei. Ela disse assim, porque Deus mandou. E aí eu, né, fiquei mais chateada ainda. E quando eu fechei a porta, que eu entrei, eu disse assim, engraçado, eles não conhecem Deus, né? Eu quem conheço Deus. E Deus não tem mais isso para mim. Então eles acharam que ouviram a voz de Deus, mas eles vão cair em si e vão saber que isso aí não foi a voz de Deus, foi a voz do achismo deles. Mas na verdade quem não conhecia Deus era eu, porque eu não tinha noção que em setembro eu estaria completamente curada. No final de janeiro eu recebi um abraço da minha pastora e ela começou a dizer para mim assim, vai dar certo. Foi o dia que eu disse, é a última vez que eu vou sair para algum lugar. Eu vou me trancar no meu quarto e vou esperar a morte, porque, né, você passar uma vida inteira na mesma área e no final você não dá certo. Então eu falei, a morte vai me levar, né? Você pensa assim. E aí, quando eu dei o abraço nela, eu não percebi que eu tinha sido curada, né? Quando eu cheguei em casa, que eu olhei ao redor assim, eu comecei a ter visões, né? Comecei a ver bolo, comecei a sentir cheiro de bolo, comecei a querer confeitar bolo. Eu falei, marido, faz um bolo aí para eu confeitar, que parece que eu tô feliz. E a alegria começou a fluir dentro de mim de uma maneira incrível. No outro dia eu já estava confeitando um bolo. Isso foi na segunda. Na terça-feira à noite, eu falei, mãe, eu vou me maquiar, eu vou colocar minha doma e eu vou chamar para um curso. Tinha muita gente mandando mensagem para mim, me pedindo para aprender. Eu digo, eu vou ensinar, mãe, e vou aproveitar esse momento que eu estou feliz. E eu vou começar a ensinar, porque eu sei que eu não vou continuar, então pelo menos as pessoas continuam por mim. E minha mãe disse, isso minha filha, faça isso. E nós entramos ao vivo, e foi incrível, foi assustador. Quando eu entrei ao vivo e disse, gente, vamos voltar com toda a força, vai ter curso. Quando nós desligamos o telefone, 11 horas da noite,
nossos pastores estavam orando atrás da câmera para eu conseguir gravar. Quando nós desligamos o telefone, minha mãe fechou 2 turmas, 11 horas da noite. Daí essa turma rendeu para nós aí R$8.000. Então nós recomeçamos com R$8.000 na mão, gastamos aí entre R$2.000 a R$3.000. Eu conto para vocês os detalhes da mentoria, né, de como que se faz essa soma toda. E o que aconteceu? A gente recomeçou. E foi muito assustador porque a gente ligou nos hotéis para começar a negociar, porque eu não tinha espaço. E eu disse assim, não, a gente vai dar as aulas em hotel e tudo, a gente marcou as datas, no outro dia ninguém queria nem saber data, já que só queria deixar o nome, porque a Jaque voltou, e na minha cabeça ninguém estava esperando por mim. Né? O pessoal começou a me mandar relatório que ficaram 3 anos esperando por mim. Tanto os clientes como os alunos. É muito incrível porque quando você tem um chamado, você desiste dele, mas nem Deus nem os outros desistem. E aí, resumindo para vocês, o hotel ligou para a gente, depois que a gente resolveu tudo, data, o hotel ligou para a gente e disse que houve um problema e não podíamos fazer os cursos lá. E eu disse, pronto, fui iludida, né? O que vai acontecer com a gente agora? E aí minha mãe, né, essa mãe que vocês conheceram aí, minha filha, é para você fazer o curso aqui mesmo, entendeu? Para você poder ser livre com seus horários, ficar com seus alunos, não precisa ter que sair correndo de hotel, porque eu já lhe conheço, eu sei que seu curso de 2 horas vai para 4 horas. E aí eu falei, mãe, não tem condições de fazer aqui na sala, não tem condições. E para honra e glória do Senhor, tudo recomeçou. E tem sido incrível, né? Nós começamos do -0, recomeçamos do -0. E foi muito incrível a maneira como Deus construiu essa sala, como nós colocamos esse espelho, cada detalhe que está aqui. E hoje a gente vê a gente de pé, né? Faz aí 1 ano e meio, né? Chegou a pandemia, eu falei, vai ser a 5ª quebrada, e Deus dobrou os nossos faturamentos. E a gente está muito feliz com isso. E eu quero muito que vocês virem, confeiteiros. Caso isso não aconteça, não fique triste, você vai encontrar o seu chamado. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. E eu não tenho palavras, quero pedir perdão, talvez por uma falha de filmagem, talvez por algo que ficou muito amador, mas não é sobre mim. Né? Eu não podia mais ser tão egoísta, eu tinha que quebrar esse ego de ter medo de fazer algo amador, porque pode até ser amador com os recursos, mas eu não posso mais engolir nenhum conhecimento que eu tenho, porque quanto mais eu solto, mais Deus me dá, tá? E eu fico muito feliz com isso. Que Deus possa abençoar a tua vida, tá bom? E que a partir de agora você tenha uma carreira de sucesso independente da área que você vai escolher para viver. Que Deus abençoe. Na pandemia a gente teve que se reinventar, né, gente? A gente sabe que os recursos é Deus que manda mesmo, né? E eu quero agradecer, fazer os agradecimentos aqui a Chloe, né, que foi incrível a maneira como aconteceu, né? Na minha cabeça eu ia só fazer gravações mesmo, talvez ao vivo, sem edições, né? O importante era que vocês pudessem aprender. Não ia me maquiar, você tá vendo chiqueireza aqui, eu não ia me maquiar, não ia fazer unha, e quem acompanhou os stories viu tudo isso, como foi tão lindo, né? Mas agradecer, né, a Chloe, que é uma cantora, e agora está cuidando de produções, né, bebê? Então, o período que a gente está se adaptando, né, o importante é não ficar parado. Quando você se mexe, tudo se mexe junto com você. Né? E aí a gente passa a ser bênção na vida das pessoas. Agradecer, porque ela vai dar, claro, o máximo dela nessas edições, mas ela é cantora, né, bebê? Tem uma banda maravilhosa, né, da Beth Bacana, depois vocês acessam aí, tá bom? Minha maquiadora maravilhosa, Michele Cobra, que a gente vai colocar aqui para vocês também, que a gente vai até inclusive abrir soltar um tutorial para vocês aí de como maquiar os confeiteiros, para a gente poder ficar com um brand bem maravilhoso nas redes sociais, tá bom? E quero agradecer também ao meu cabeleireiro, né, Assis Rodrigues, que cuida assim dessas coisas que só Jesus faz, esses milagres, tá? E a Elisângela, que ela não cuida de unha, né? Ela não cuida de unha, mas veio aqui cuidar de mim. Então é isso, tudo é muito amor, né? Ao pastor Isaac. E aí, se eu for falar muitos nomes aqui, a gente vai acabar se perdendo, porque na verdade todo mundo foi canal, né? Não existe o nome de ninguém aqui, é todo mundo canal, porque na verdade a gente tem que agradecer a Deus, porque se não é Ele, nada disso acontece. Mas eu tô com o coração assim, queimando de alegria. Queimando de alegria, tá bom? E a você, né? Eu espero que possa ter sido e comece a ser uma grande e longa experiência na sua vida. Que Deus te abençoe.